isso que a gente está aqui. Só que quando Jesus escolheu Mateus, tem um detalhe que está escrito lá em João 15,16, que Jesus fala assim: não foi vós que me escolheu, foi eu que escolhi você. E Jesus, quando ele falou conosco, foi justamente isso. A gente hoje está aqui, talvez a gente pensa e deixa chegar até no nosso coração: eu escolhi vir para a casa do Senhor hoje. Não, Jesus escolheu você para estar aqui. Jesus escolheu você para servir Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus, para escolher, Jesus não escolheu eu, não escolheu você, simplesmente para preencher um vazio dentro da igreja. Jesus não nos escolheu simplesmente para ser mais um no caderno de dizimista, de membro da igreja. Jesus, ele diz assim: eu vos escolhi para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus escolheu nós foi para dar fruto, irmãos. E será que esse Mateus deu fruto? Qual livro que você está lendo aí? É o livro de Mateus. É o evangelho segundo escreveu Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, aquele que não tinha nada para oferecer, mas Jesus transformou, mas Jesus mudou. E é por isso que eu disse que esse número que mudou aqui não muda a sua vida, mas aquele que transformou Mateus transforma a sua vida. Aquele que mudou a vida de Mateus pode mudar você a partir de hoje. Se você colocar no seu coração, se eu colocar no meu, que é ano novo, que é vida nova, que eu quero viver algo novo, e eu me colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, Ele vai te transformar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor, aleluias. Versículo 10: e aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O interessante é que Jesus, ele passa, ele vê Mateus e ele chama Mateus. E Mateus imediatamente levanta, deixa tudo e segue Jesus. Mateus, ele poderia ter falado com Jesus assim: só um minuto, eu vou terminar meu expediente, falta só 2 horas, 3 horas, e eu vou te seguir. Eu só preciso terminar de fazer minha casa, e eu vou te seguir. Eu preciso só pagar minhas contas, e eu vou te seguir. Eu preciso só fazer algo para me deixar para os meus filhos, porque foi Deus que me deu meus filhos, e eu preciso deixar algo para eles. Sabe o que você precisa deixar para o seu filho? Um legado. Você precisa deixar para o seu filho um nome, porque a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que o mais precioso perfume. A Bíblia diz que você precisa deixar isso para o seu filho. Não adianta deixar casa, não adianta deixar carro, dinheiro. Amanhã, quando alguém encontrar com a sua menina na escola, irmão John, daqui 20 anos, será o que eles vão falar para a sua menina? Ah, você é filha do John? É, sou filha do John. Quem é o John? Eu sou filha do Wesley. Quem é o Wesley? Eu sou filha do irmão Donizete, filho. Mas quem é o irmão Donizete? Ah, é aquele que tem um carro tal, é aquele que tem 10 caminhão, é aquele dono daquela fazenda, dono daquela empresa. Nada disso vai mudar a vida dele. Mas na hora que ele dizer assim: o seu pai Wesley, o seu pai John, o seu pai irmão Donizete, o seu pai pastor João, é conhecido lá como homem de Deus. Esse é o legado que a gente tem que deixar. É para isso que Jesus escolheu. É para dar fruto, e fruto que permaneça, porque riqueza passa, casa passa. Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que se afadiga debaixo do sol. A Bíblia diz que tanto o tolo como o sábio vai receber a mesma parte da herança. A Bíblia diz que nós trabalhamos e ajuntamos riqueza sem saber para quem vai deixar. Mas isso aqui, irmãos, se você deixar para o seu filho,
Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, jamais se desviará dele. A Bíblia diz para ensinar no caminho. A Bíblia não diz para ensinar o caminho. Porque eu falar com meu filho que a Bíblia é a palavra de Deus, eu falar com meu filho que ele tem que ir para a igreja, eu falar com meu filho que ele não deve beber, não deve usar droga, não deve fumar, é muito fácil. Mas eu andar de mão dada com ele e mostrar para ele: o seu pai não bebe, o seu pai não fuma, o seu pai não dá prejuízo nos outros, o seu pai está na igreja, o seu pai é servo de Deus. É isso que Jesus mandou a gente fazer. É dar. Livro de Tiago, a Bíblia diz assim: de maneira que faleis, também procedeis. Sabe o que é isso? É pregar o que vive e viver o que prega. Porque subir aqui e aplicar na igreja o que a palavra diz é fácil, mas eu tenho que aplicar primeiro na minha vida. Sabe por quê? Se eu falar com o Wesley uma coisa aqui, o Wesley, a primeira coisa que ele vai fazer ali é analisar a minha vida. Ele vai olhar: mas o pregador falou para me fazer isso, mas ele não faz. E não adianta eu falar que você veio aqui: você veio aqui foi para ouvir Jesus, não é para ouvir o homem, você veio aqui para ouvir o homem. E Jesus vai falar na boca do homem. Aleluia. E é assim mesmo, irmão. Pedro e Tiago, quando ele chegou na porta do templo, Pedro falou assim, quando ele pediram ele esmola, ele falou assim: olhai para nós, olhai para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Mas Pedro falou o quê? Olhai para mim, olhai para mim. Está todo mundo me olhando aqui. O que vai adiantar eu pregar? Eu podia preparar a melhor mensagem do mundo, se eu não tiver testemunho de vida. O que vai adiantar você um fariseu, um sepulcro vazio? O que vai adiantar? E isso, do mesmo jeito que vocês estão olhando para mim, eu estou aqui olhando para vocês. A palavra, ela tem que me transformar e tem que transformar vocês, porque a palavra é o próprio Jesus. E a Bíblia não falta relatos de transformação. Em todo canto da Bíblia que eu procurar, eu vou achar algo que Jesus transformou. Jesus, ele foi no casamento, ele transformou a água em vinho. Ele chamou Mateus, ele transformou de publicano em apóstolo. Ele transformou Pedro de pescador em apóstolo. Aonde Jesus passa, tudo muda. Jesus, ele oferece cura, ele oferece salvação, libertação. E o mesmo Jesus que está andando aqui nesse meio pode transformar a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor.